Olá, boa noite, tudo bem? O americano Michael Murdock, ele cresce no meio evangélico, seu pai é pastor da Igreja Batista e ele vê o seu pai orar todos os dias, como ele testifica, de 4 a 6 horas de relógio na presença de Deus. E ele cresce nesse meio evangélico. E ele, ao chegar à sua adolescência, ele se depara com a pobreza e vê que a pobreza está em torno dele e da família dele. E a indagação que ele chega diante de Deus e pergunta: por que nossa família é pobre? Nós servimos um Deus rico, dono do ouro e da prata, o criador de todas as coisas, e nós somos pobres. O pai dele não tinha condição de comprar uma revista da escola bíblica dominical para ele. Isso deixava ele crisado, matando cachorro a grito. E ele perguntava para Deus: por que os mafiosos têm dinheiro? Por que tantas pessoas que não têm aliança com Deus têm dinheiro e minha família não tem, nós não tem, passa por essa dificuldade? Então Deus começa a ensinar a ele o poder, as sementes que destravam os caminhos da riqueza. E as primeiras coisas que Deus começou a pedir para ele foi que ele desse, que ele começasse a ofertar. Ele tinha ganhado uma oferta em uma igreja que ele foi pregar e chegou em outra igreja. Deus tocou no coração dele e falou: semeia essa oferta. E ele estava guardando aquela semente, aquela oferta, para comprar uma roupa mais bonita, para ele poder exercer seu ministério mais adequado. E ele semeou, com o coração doendo, mas semeou aquela oferta de sacrifício. Deus começou a mudar o percurso e a rota da sua história através dessa semente. Seu pai vive aonde? Através dessa semente que ele semeou. E os dias foi se passando e Deus ensinando ele o poder de cada semente. Que a semente é o que faz prosperar e é dando que se recebe, porque essa é a natureza e a cultura do reino de Deus. No reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus, é dando que se recebe. E isso foi o que Deus foi ensinando ele, e isso foi mudando o percurso da história dele. O tempo se passou e de repente ele estava diante de um patrimônio e um império muito rico, um ministério bem influente, a qual levantava grandes e muitos recursos, pela qual ele servia instituições no México, na África e em grandes nações. Ele testifica que mais de 600 mil dólares era a sua dívida que ele iniciava todos os meses devendo, porque ele tinha compromisso em honrar e abençoar essas instituições. Moral da história: qual que é as sementes e os meios, métodos que levam o homem a prosperar, a enriquecer? Não é a oração, mas é semear de coração na vida e no ministério e no reino de Deus, em vidas, nos filhos de Deus e no reino de Deus. A alma generosa, essa prosperará. Aquele que dá ao pobre empresta a Deus. É dando que se recebe. No reino de Deus, maior que serve. A natureza por si só testifica a glória de Deus. Você coloca uma semente na terra e ela dá uma árvore que frutifica e dá múltiplos frutos. Essa é uma mensagem para você que talvez esteja com a vida travada e fazendo indagações. Você que talvez tem 10 anos de crente e vive de provisão. Deus não é um Deus de provisão. Deus, ele proveu para o povo no deserto, mas quando o povo chegou na terra que mana leite e mel, aquela terra era uma terra de abundância. Deus é um Deus de vida e abundância, de paz e de prosperidade. Que você guarde essa mensagem e que ela leve clareza para o seu espírito, para o seu coração. E que eu vos desejo paz e prosperidade. Amém? Paz.